Olá, olá! Entrando aqui mais uma vez de surpresa, sem programar, porque hoje eu quero conversar com você sobre alguma coisa que incomoda muito a vida de muitas pessoas. Nós vamos falar sobre rótulos, sobre mensagens parentais. Mas o que é isso, Vera? Aliás, para quem não conhece, eu sou a psicóloga Vera Amaro, especialista em inteligência emocional, e estou para lançar um curso no dia 27, uma aula online. Vocês podem se inscrever lá na minha bio. Bom, vamos conversar. Então tá, vamos conversar sobre rótulos? Eu ontem atendi uma pessoa que chegou em mim falando sobre várias verdades, várias questões que ela acreditava em relação a ela mesma. Então, quando nós somos pequenos, quando nós vivemos lá na nossa casa de infância, é bastante comum que a gente escute algumas mensagens e que as pessoas grandes da nossa vida nos digam algumas coisas. Você é isso, você é aquilo, nos compare ou não nos compare. No caso, essa pessoa, ela ouvia uma mensagem de que ela não era boa o suficiente e de que ela era uma pessoa que nunca terminava aquilo que ela concluía. Ou seja, você não faz nada direito. Você não é uma pessoa que termina aquilo que começa. Essa era a mensagem da figura de mãe, né? Da mãe que essa pessoa tinha. Mas qual era a intenção dessa mensagem? A intenção era corrigir um comportamento que a pessoa, no caso, achava inadequado. Só que a intenção era positiva, mas o efeito dessa mensagem foi totalmente nocivo na vida dessa pessoa, porque ela foi perpetuando essa verdade, esse rótulo de achar que ela não era boa o suficiente, e isso virou o que nós chamamos de maldição. O que é uma maldição? Por favor, não é nada de bruxas, né? Nada de mistérios. Apesar da dona aqui, ó, a YouTube Sem Mistério tá me assistindo, né, Dani, amiga querida? Mas maldição é uma mensagem parental que nós carregamos na nossa vida e que acredita, por exemplo, esse exemplo que eu dei. Você não é boa o suficiente, você não faz, nunca termina aquilo que você começa. Você não é tão competente quanto o seu irmão. São mensagens que a gente chama de maldições. Por quê? Porque a criança, naquele momento onde ela estava escutando essas mensagens, essas verbalizações, ela acredita. E por que a nossa criança acredita nessas desqualificações, nessas coisas negativas que nos dizem? Por dois motivos principais. Primeiro, porque ela não tem maturidade para discernir que aquilo é real ou não é real. Segundo, porque normalmente a pessoa que emite essas mensagens para nossa criança são pessoas muito importantes na nossa vida, das quais nós dependemos, as quais nós amamos. Então, o que uma criança, quando ouve uma maldição, ela faz? Pensa, nossa, a minha irmã mais velha, que eu amo tanto, meu pai, que eu gosto tanto, a minha professora, a minha tia, o meu avô, se eles estão dizendo isso, é porque isso é uma verdade. Eu preciso acreditar, porque se essa pessoa me ama como eu a amo e eu dependo dela para viver, eu dependo dela para crescer, só pode ser verdade, então eu tenho mais que acreditar. Então, a criança, na sua primariedade, na sua ingenuidade infantil, ela acredita nesses rótulos, nessas maldições, nessas mensagens que fazem com que isso
seja internalizado e passe a se constituir o que nós chamamos de uma dor emocional, um nó, uma trava, um bloqueio. E por quê? Porque a gente cresce, nós nos tornamos adultas, mas aquela criança que nos habita e que recebeu todos aqueles rótulos, que recebeu todas aquelas maldições, todas aquelas desqualificações, aquela criança, ela não tem noção de que ela cresceu, de que hoje o mundo, o aqui e agora, existe e que ela tem as ferramentas necessárias para desacreditar daquelas mensagens, que na verdade aquilo foi dito num momento inadequado, mas que aquele tempo passou. Só que não. Só que a gente carrega para o nosso tempo presente esses bloqueios, essas travas, essas crenças, essas verdades obsoletas, essas maldições e acabamos perpetuando na nossa vida. Por exemplo, alguém que recebeu uma mensagem de que não é bom o suficiente, de que não termina aquilo que começou, ela pode passar a vida inteira dela tentando achar o seu rumo, o seu norte, a luz no fim do túnel, a realização profissional, mas ela acaba sempre não conseguindo dar conta das suas questões pessoais, das suas questões relacionais. É muito comum, por exemplo, um homem ou uma mulher que tem dificuldade de dar continuidade nos seus relacionamentos, de se entregar para um relacionamento, devido a uma mensagem: você nunca faz bem aquilo que você precisa fazer, você nunca finaliza, você nunca continua. E aí o que acontece, gente? Quando nós temos essa dor internalizada, essa ordem, esse mandato, é um mandato que a gente chama, um mandato parental, nós acabamos vivendo a nossa vida de um jeito que a gente não quer. Então, por isso que eu tenho colocado em muitos posts, eu tenho convidado as pessoas a pensarem exatamente o quanto que aquilo que eu vivo hoje é fruto da minha decisão do tempo presente. Fui eu que decidi que eu vou viver desse jeito, que eu vou sentir desse jeito, que eu vou pensar desse jeito, ou isso é uma coisa antiga, obsoleta, que ficou lá atrás, mas que eu não sei o que fazer com isso, porque funciona como um piloto automático. Quando eu vejo, eu não estou terminando as coisas. Quando eu vejo, eu me atraso para chegar. Quando eu vejo, eu não finalizo as tarefas. Quando eu vejo, eu não me entrego para um relacionamento. Então, eu quero te convidar a pensar agora, nesse momento. Existe na sua vida alguma mensagem que lhe foi dada e que pode estar bloqueando a fluidez do seu presente? Existe? Isso é uma coisa muito séria, porque nós não teremos autonomia emocional, ou seja, capacidade de expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e termos atitudes adequadas enquanto que nós não fizermos uma investigação dessas nossas dores emocionais. Ainda ontem, eu estava conversando com a minha coprodutora sobre o curso que nós vamos dar daqui a uns dias, no qual vai ter uma aula inaugural dia 27, vocês estão convidadas, se inscrevam na minha bio. E eu estava conversando com essa pessoa sobre pensamentos positivos. Gente, pensamento positivo é uma das coisas mais legais que a gente pode ter. Eu concordo plenamente. Mas o problema é que se você tem no seu inconsciente, na sua vida subliminar, naquele lado mais escuro da sua memória, que você não lembra bem, que você nunca foi lá examinar, se você tem mensagens, rótulos,
maldições que lhe impedem de fazer aquilo que seu pensamento positivo quer que você faça, o pensamento positivo não irá funcionar. Deixa eu ver se eu expliquei direito. Assim, ó. Digamos que eu diga que eu tenho um pensamento positivo. Todos os dias eu me levanto alegre e feliz porque eu sou uma pessoa que realizo as coisas que eu me determino a fazer. E aí você começa, todos os dias eu acordo feliz e tranquila porque eu realizo as coisas que eu me proponho a fazer. E aí você vai, né? Repete, 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 repete. Aí tem uma voz interna que mora lá na sua casa de infância, que vai dizendo assim, mas será? Você nunca terminou nada que você fez? Como é que você vai achar que hoje você, do nada, só com esse pensamento vai quebrar um padrão? Maldições geram padrões de comportamento, geram atitudes inadequadas. Então, enquanto você não se apropriar de rótulos, de mensagens, de maldições, dificilmente o seu pensamento positivo irá funcionar. Mas Vera, você está contra o pensamento positivo? Claro que não, gente. Eu amo o pensamento positivo. Eu sou uma das pessoas muito positivas. Eu acredito nisso. Só que existe uma camada embaixo, secundária, que duvida da sua capacidade. Eu não estou dizendo de todas as pessoas que estão aqui nesse momento e nem de todas as pessoas do mundo. Para algumas, pensamento positivo funciona. Mas se ele não funciona, esse é o motivo. Essa é a razão. Então, eu passei aqui para conversar com você sobre isso. Não vai ser uma conversa muito comprida, mas se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, eu tô aqui, ó, de olho na telinha. Gente, eu quero te convidar, sabe, nesse momento, a pensar. Eu tenho várias falas que me limitam. Ah, ok. Diga uma. Vamos pegar um exemplo? Se você quiser, né? Se você se sentir à vontade, se você não tiver problema de se expor. Então, essas coisas que nos limitam, como a Ju falou, são oriundas de um tempo que já passou. A maioria delas, tá? São oriundas de pessoas por quem nós tínhamos alguma quantidade de afeto. São oriundas de momentos em que a gente estava fragilizado e precisava entender que essa pessoa que nos disse iria nos proteger, iria nos cuidar e iria nos amar. Ah, ela fala aqui, ó, essa menina não faz nada direito. Gente, pensa bem, pensa comigo, a dor que isso causa numa criança, mesmo que ela não tenha a percepção disso, o quanto que isso se torna uma maldição, uma praga, porque eu cresço acreditando que eu não faço nada direito e isso não é verdade. Porque todo mundo tem capacidades, tem habilidades e tem não capacidades e não habilidades. Todo mundo é bom em alguma coisa. Como assim você não faz nada direito? Olha o tamanho disso. Nada, existe um exagero. É claro que às vezes algumas coisas nós não fazemos direito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa redecidir nossos comportamentos do tempo presente para bloquear, para dissolver essas mensagens, esses rótulos, essas maldições. Ah, sim. Uma outra coisa que ela diz, desse jeito ninguém vai gostar de você. Gente, essa mensagem, desse jeito ninguém vai gostar de você, sabe o que ele gera? Ou o que ele pode gerar, tá? Não é tão determinante assim. Alguém que passa o tempo todo tentando agradar as pessoas, que não consegue dizer não. Diz muitos sims para os outros, para si mesma, muitos nãos.
muitos nãos. Então, quem experimentou em algum momento da sua vida essa mensagem, ninguém assim desse jeito, ninguém vai gostar de você, pode estar certo. Ela liga uma coisa que a gente chama um compulsor, agrade sempre, agrade todo mundo. E aí, quem é que consegue viver com um compulsor desse ligado? Porque é impossível, você nunca vai agradar todo mundo. E aí, quando você não sente que a quantidade de agrado que você faz para alguém volta para você, você se sente carente, você pode se sentir uma vítima da situação, você pode compensar com comportamentos compulsivos do tipo bebida, chocolate. Um outro comportamento compulsivo é relacionamentos azedos que nunca dão certo. Por quê? Porque quem não faz as coisas bem o suficiente, quem não agrada o suficiente, quem recebe esse mandato assim as pessoas não vão gostar de você, o que acontece? Essa pessoa cresce sem gostar dela mesma. Aí, quando eu digo que a autoestima ela é um somatório, a qualidade da nossa autoestima é um somatório das mensagens que nós recebemos algum dia na nossa vida, isso é uma grande verdade. Uau! São muitos rótulos mesmo, né? Mas que bom que você está aqui e que bom que você toma consciência disso, porque não existe nenhuma mensagem, nenhum rótulo, nenhuma maldição que não possa ser quebrada. Por quê? Porque nós temos não só esse lado sombrio, não só esse lado de dor, habita em nós uma sabedoria, habita em nós uma criança feliz, uma criança criativa, intuitiva e um adulto que pensa, que pode dizer: não, eu não quero mais isso, eu não aguento mais ser assim, eu quero e preciso mudar. Aí é um pensamento positivo. Eu quero e preciso mudar. E o que eu faço para mudar? Bom, existem várias trajetórias. O importante é você entrar naquela sensação: eu não quero mais, eu não aguento mais viver desse jeito. O que eu tenho que fazer com isso? O que eu preciso? Qual é o caminho que eu vou buscar? Sempre vai existir. Sempre vai existir uma trajetória. O que você precisa é se apropriar daquilo que você sente, é se apropriar daquilo que você não quer mais. Existem processos psicoterápicos, existem finais de semana teóricos vivenciais de imersão que você pode também trabalhar, existem cursos interessantes que você pode fazer. Uma coisa eu lhe digo: não queira que uma história toda que você viveu sob o comando, sob o piloto automático dessas mensagens desqualificadoras, magicamente vá resolver. Não, é uma trajetória, é um processo. Agora, para que você consiga resolver isso, você precisa começar. Então, não se deixe escravizar por esse passado. E às vezes essas pessoas do seu passado também não tinham uma má intenção. Elas diziam sem ter noção, ou elas agiam sem ter noção do mal que poderiam estar causando. Porque às vezes as pessoas do nosso passado que nos colocaram mensagens que interferem no nosso mundo presente, elas também têm a sua história de dor. Elas também vivenciaram coisas que não foram muito legais. E se a gente puder ter essa compreensão, essa aceitação, a gente pode também começar um processo de perdoar. Gente, perdoar as pessoas que nos fizeram mal
Não é simples, não é fácil, mas quando a gente perdoa, a gente se perdoa por ter aceitado aquelas mensagens. E o auto-perdão é uma das coisas mais importantes para a gente ter a autonomia emocional. O que é uma autonomia emocional? É eu sou dona daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso e das minhas atitudes. Eu sou responsável por aquilo que eu experimento no meu dia a dia. E eu só serei responsável se eu me apropriar das minhas travas, das minhas dores, dos meus bloqueios, das minhas incapacidades, dos meus desafetos, dos meus receios, das minhas raivas, dos meus ressentimentos. Porque esse monte de coisa que a gente carrega é como se a gente fosse fazer uma viagem para um lugar maravilhoso tipo Paris, mas só que a gente esqueceu de reservar o hotel e a gente está carregando 1000 malas junto e a gente vai fazer uma visitação pela cidade carregando aquelas malas. Vocês entenderam a analogia? Se você carrega 1000 malas do seu passado no seu presente, você não vai aproveitar a viagem, mas não vai mesmo. Eu não sei se eu estou sendo muito incisiva nisso que eu estou colocando para vocês, mas uma coisa eu te digo, aproveite a viagem. Se aproprie dos seus bloqueios. Obrigada, Ana. Se aproprie das suas dores, se aproprie das suas falas, se aproprie dos seus desamores, dos seus desafetos, porque só assim você terá poder de mudar a sua vida. E você pode começar hoje. Faça uma lista das coisas que você acredita ainda, ou das coisas que você acha que você acredita e que de alguma forma trazem dano para a sua vida do aqui e agora, do momento presente. O que lhe disseram que você não quer mais aceitar? O que lhe rotularam? Rótulo é bom, gente, como para botar produtos em embalagens, mas nós não somos embalagens, nós somos pessoas. E nós somos pessoas lindas, que temos merecimento. Nós merecemos viajar sem excesso de bagagem. Concorda comigo? Então, acho que vamos ficar por aqui, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tô aqui, ó, eu respondo. Só não faço perguntas muito difíceis que eu não saiba responder, por favor. Diga aí, quem é que quer fazer alguma pergunta? Eu tô aqui para responder. Vamos lá. Enquanto vocês pensam na pergunta que querem me fazer... Ah, falar do meu curso? Obrigada, Ju. Então, olha, no dia 27 de outubro, às 20 horas, eu vou dar uma masterclass falando sobre a capacidade de desenvolver a habilidade de expressar o que pensa, dizer o que sente, para que isso gere atitudes funcionais. Nesse curso, essa é a primeira aula do curso, tá, pessoal? Então eu vou dar um exercício para que vocês façam, mas como vocês sabem, vocês estão no mundo digital e uma primeira aula é uma apresentação do que eu sei, do que eu vou oferecer para vocês, para quem não me conhece. Então, nós vamos fazer um exercício, eu vou dar todo um roteiro do que vai acontecer. E depois, quem tiver interessado, vai seguir comigo nessa jornada. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada em direção à autonomia emocional. Claro, pessoal,
É uma jornada, é um processo. Para quem nunca fez nada, serve. Serve para pessoas que nunca fizeram terapia? Serve. Serve para as pessoas que estão fazendo terapia? Serve também. Mas serve para quem ligou aquele botãozinho de eu não aguento mais. Eu preciso me apropriar da minha vida, das minhas emoções, dos meus pensamentos e de tudo aquilo que não me faz bem. Então, eu quero te convidar para que no dia 27, às 20 horas, você venha para a minha aula, para a minha Masterclass. A inscrição está ali no link da minha bio, que é o perfil, aí tem um linkzinho que diz Psiver Amaro. Você clica ali, você vai ser redirecionado para uma página. Aí você faz a sua inscrição. E pessoal, olha, uma das coisas bem importantes quando a gente vai dar uma aula e vai dar um curso, como eu quero dar esse curso para vocês, tem um questionário que lá, se você preencher, você me ajuda muito, sabe por quê? Você vai dizer quais são as coisas que você quer aprender, quais são as suas dificuldades. E se você me disser exatamente o que você sente sobre os seus limitadores, sobre os seus bloqueios, sobre as suas travas, se você responder, eu vou poder gerar maior valor, maior qualidade para vocês. Porque eu não tenho bola de cristal. Se bem que muitas pessoas acham que psicólogos têm bola de cristal. Mas até agora eu ainda não sei aonde que a gente compra uma. Se alguém souber onde se compra, pode falar aí que eu vou lá e vou comprar. Porque olha, ajuda muito, hein? Mas eu não tenho. E são mais de 30 anos de profissão. Até hoje eu não consegui comprar. Mas tudo bem, eu vou dando um jeito, né? É só estudar, né? Atender com afeto, ligar um botão de sabedoria que a gente vai adquirindo com a idade também. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Ah, sim, a aula é gratuita 100% online, né? Vai ter exercícios, vai estar super legal. Eu me comprometo comigo mesma de que eu vou dar uma aula muito legal e com vocês, porque comprometimento com a mudança, com a autonomia, com o nosso querer, com o nosso tempo presente é alguma coisa fundamental. Se você se sente de alguma forma manipulada, escravizada, vivendo coisas que você não quer mais, que lhe fazem mal, se aproprie de você mesma, por favor. Você merece. Um dos meus objetivos de dar esse curso é que por mais que eu trabalhe, que eu atenda pessoas, e eu amo fazer isso, sabe? É a minha missão. Eu nunca vou conseguir atingir um número muito grande de pessoas. Por isso que eu decidi embarcar nesse universo digital. Porque afinal, sabe, eu sou muito grata por todo o conhecimento que eu fui alavancando, pelas oportunidades que eu tive na minha vida para aprender coisas, para conhecer pessoas, para ajudar pessoas. Então tá na hora, né, de expandir isso. Eu acredito, sabe, que eu ainda posso contribuir muito, apesar da minha idade, né? Mas eu tenho muita disposição. Tá bom, queridos? Então tá. Ah, essas emoções são de quarta camada? Olha, é assim, ó, só vou responder essa pergunta. Imaginem uma cebola, tá? Imaginem uma cebola. A cebola, ela tem várias camadas, tá? E ela tem um núcleo. Então, lá no núcleo da cebola tem aquela partezinha branca, quem conhece sabe, se você cortar a cebola no meio, você vai ver que tem uma partezinha assim branca, mais durinha. Essa cebola, essa partezinha branca da cebola, eu chamaria de a casa da infância, tá? É onde aconteceram as dores, os traumas, os bloqueios, as dificuldades, é onde se plantou boa parte da personalidade que nós trazemos hoje, tá? E aí o que acontece? Lá atrás é que está a dor primal.
lá nesse miolinho. Só que a vida vai acontecendo e a gente vai descascando as camadas, e provavelmente em cada camada existiu algum fato, alguma dor, alguma vivência que pode ter reforçado aquelas mensagens lá do núcleo, lá do miolinho da cebola. Não sei se eu respondi. Então, dentro da minha percepção, dentro daquilo da minha abordagem, eu não vejo assim o número certo de camadas, são muitas camadas e cada pessoa tem as suas camadas. Tá? E em cada camada, o processo de psicoterapia, o processo de conhecimento é você ir de fora do tempo presente, lá para trás e ir descascando essa cebola, até chegar no núcleo, ok? É isso. Então tá, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Eu sempre respondo as perguntas no direct, tá? Se quiserem me mandar, fique à vontade, se inscrevam para a Masterclass e vai ser uma delícia encontrar vocês lá. Mas eu ainda vou entrar aqui antes de lá, tá bom? Se vocês quiserem alguma sugestão de tema para live, sintam-se à vontade de me mandar, tá? No direct, tá? Então tá, um beijo, fiquem bem. Para quem não sabe quem eu sou, meu nome é psicóloga Vera Amaro e eu estou aqui para ajudar vocês. Beijo, tchau!